Bem-vindos a mais um episódio do Decodifixe. Hoje a gente vai falar sobre coragem, sobre autenticidade, sobre a coragem de furar a bolha. E eu trouxe uma convidada super especial, Amanda Nunes, Amanda da Sunshine. Ninguém lembra do meu sobrenome. Porque a gente só conhece ela assim, Amanda da verdade. Sunshine, mas é um prazer enorme ter você aqui, Amanda. Eu digo que eu estou trazendo para esse episódio histórias que inspiram, mas também pessoas que me inspiram. Todas as minhas convidadas estão sendo assim, pessoas que estão na minha rotina, no meu dia a dia, que eu acompanho. Tanto que você vai aqui falando uma coisa, eu vi, eu sei, eu sei que sua mãe está fazendo uma faculdade, porque realmente eu acompanho os seus stories, acompanho o seu dia a dia, sou sua cliente há anos também. Com certeza. A Sunshine faz parte da minha vida e é um prazer enorme ter você aqui. Eu quero que a sua coragem inspire não só a mim, mas inspire a mais pessoas, mais mulheres que estão precisando, sabe, daquele empurrãozinho, de um incentivo. Então, o Decodifixe está aqui justamente para isso, para a gente ser inspiração para outras mulheres. Primeiramente, bem-vinda! Que legal, eu amei o convite de antemão, adorei. Fico feliz de vir de uma cliente de tanto tempo e pela conversa que a gente já estava tendo antes, eu digo, meu Deus, a gente vai ter que pedir pra gente parar, porque o problema é que a gente vai falar muito. Aí os bastidores vai ter que levantar a mão, acabou, senão a gente não termina não. Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Eu já conheço a sua história, a sua trajetória, mas eu quero que, antes de falar do furar a bolha, como começou a Amanda empreendedora? Como foram os seus primeiros passos? Conte sobre você, sua vida, sua rotina, mas essa Amanda aí que surgiu empreendedora. Vamos lá. É até bom a gente falar sobre isso, porque eu não sou do tipo de pessoa que eu nasci e meus pais olhavam pra mim e diziam assim, essa menina vai ser empreendedora. Jamais. Muito pelo contrário. Meu irmão, somos eu e meu irmão, né? Meu irmão é meu sócio da Sunshine. E ele sempre foi a pessoa que vendia tudo. Minha mãe dava pra ele um brinquedo, ele brincava uma semana, depois ele já tava vendendo. E meu pai e minha mãe sempre brincavam que João Vitor, meu Deus, ia vender e não sei o quê. E eu não, eu sempre fui aquela filha tranquila aqui, tranquila entre aspas, né? Tranquila assim. Tranquila de não dar trabalho para os meus pais, mas que conversava horrores na sala de aula. Nunca era a melhor da sala porque bagunçava demais, mas só tirava nota boa. E achei que seria engenheiro, ia seguir os passos do meu pai. Meu pai é engenheiro. Tanto que passei na UFES, engenharia de petróleo, na época que era uma concorrência absurda, porque todo mundo dizia que a gente ia ficar rico com petróleo, né? Só que não foi bem assim. Na verdade, começou a história empreendedora ainda no final do colégio, porque lá em casa as coisas sempre foram muito regradas. Meus pais sempre foram muito regrados. Então, desde que a gente era muito pequeno, quando a gente recebia R$2,50 de mesada por semana, era R$2,50 por semana. Então, meu pai sempre fazia, olha, João Vitor, você já tem R$10, você conseguiu juntar. E a Amanda gastava tudo segunda-feira. Eu já tava Aí eu comecei a entender por quê. Ser mulher é muito mais caro do que você ser homem. A gente quer comprar outras coisas e tal. Então, na época do colégio, eu e João, meu irmão, a gente se juntou porque a gente queria ter mais dinheiro. Então, minha mãe disse assim, minha mãe é confeiteira, e ela disse assim, vou ensinar vocês a fazerem trufa, e aí vocês se viram, vocês vão fazer, vocês vão no colégio, vocês vendem. Então, todos os dias a gente fazia. A gente chegava do colégio, a gente fazia as casquinhas, a gente cochilava de tarde, depois ia fazer, recheava para vender no outro dia. E assim, a gente ganhou bastante dinheiro, inclusive. Ganhamos muito dinheiro. E pronto. Só que quando eu cheguei no terceiro ano, meu pai me subornou. Ele disse assim, olha, eu vou lhe dar uma mesada maior para você parar de vender trufa, para você focar nos seus estudos. E assim foi, passei na faculdade e tal. Só que aí depois eu vi que só a mesada que ele me dava não era o suficiente para tudo que eu queria comprar. Eu queria comprar muita coisa. E aí foi quando eu comecei a vender acessórios na faculdade. Porque teve uma época, não sei se você lembra, duas pulseiras de nó, que era de macramê, que o povo fazia. Aí eu olhava aquelas pulseiras e eu digo assim, não vou comprar isso não, vou aprender a fazer no YouTube e vou fazer pra mim, pra não ter que gastar dinheiro. Acabou que eu disse assim, vou vender pra galera na faculdade. E aí comecei a vender, e aí a loja foi crescendo, o nome da loja era Machery. E aí aí já veio a primeira sacada.
eu não queria mais vender produto que dependesse da minha mão de obra, porque minha mão de obra era limitada. Então, eu comecei a comprar acessórios para revender. E fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E aí foi quando, assim, eu nunca achei que eu era uma pessoa de humanas, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui das exatas, sempre fui das contas. E, inclusive, eu era muito tímida quando eu era, apesar de eu ser muito conversadeira, né? Na sala de aula com os meus amigos, mas eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de pedir pão na padaria. Então, quando eu comecei a vender, eu fui perdendo isso. Fui me jogando mais, fui me arriscando um pouco mais, né? E aí foi quando eu disse assim, cara, não quero ser engenheira. E aí surgiu a Sunshine. A Sunshine foi o pontapé inicial para dizer assim, eu quero ser empresária de verdade. Porque até então tudo era hobby. Tudo era uma coisa... Era só para ganhar um pouquinho a mais. Ah, eu preciso disso aqui, vou, né? Mas um dia eu ia ser engenheira. Até então, não, mas eu tô fazendo isso só para ganhar dinheiro aqui, mas depois eu vou ser rica sendo engenheira de petróleo, né? Graças a Deus que eu não fui. E aí foi quando surgiu a Sunshine, que foi também muito aleatório. Eu tava na faculdade, uma amiga minha me mandou uma mensagem sobre o óculos que ela tinha comprado e me mandou uma foto. E aí na hora, sabe quando veio aquela ideia assim, tim, na cabeça? Aí eu mandei mensagem pra João, meu irmão, na hora. Aí eu disse, vamos vender óculos? Aí ele disse, oxi, bora. Porque na época... O bom é que ele topa tudo também, né? Assim, quando ele vê que vai dar dinheiro. Se ele achasse que ele não... faz as contas também, né? Ah, com certeza. Pronto, a gente estava falando de ser racional. Ele é extremamente racional. Ele é extremamente. Tanto que a gente tem uma tatuagem, né? Que é um coração e um cérebro. Que eu sou muito mais emoção e ele é muito o cérebro, sabe? E aí... Foi quando... Porque na época... A gente aproveitou uma demanda que só tinha basicamente uma pessoa que vendia aqui em Aracaju e ela vendia muito. Aí eu disse assim, cara, eu vou lucrar mais. É um produto que não depende da minha mão de obra e eu vou vender óculos. Até então eu ainda ia ser engenheira na minha cabeça. Eu só ia vender óculos naquela fase ali. Só que a gente foi crescendo. E eu vendia no Instagram. O nosso Instagram foi crescendo. Eu levava para as pessoas, tipo, na Secretaria da Saúde, na Toyota. Eu nem dirigia na época. Meus pais que levavam a gente para vender. Eles que dirigiam. E aí, vendia muito em casa. As pessoas iam até lá em casa. E assim, quando teve uma cliente minha que ela me chamou para ser capa desse informe. E tinha lá falando sobre o poder do marketing. E assim, eu lembro que quando eu vi aquela capa, assim, eu chorava, porque foi quando me veio a virada de chave, tipo assim, eu vou ser empresária, eu vou vender óculos e acabou. Vou me formar, para dizer para os meus pais, me formei, até porque eu estudei muito para entrar na faculdade. E eu sou virginiana, preciso terminar as coisas. Eu sei o que é isso, também sou virginiana. E quando eu estava aqui organizando as coisas, que mais uma virginiana, porque Raíssa, né, que veio no episódio passado, também é virginiana, então... abri um aspas aqui sobre as virginianas, que principalmente para as empreendedoras que somos muito metódicas, né? Muito. Queremos tudo assim muito certo. E aí eu estava até conversando com ela, que eu disse, Raíssa, às vezes empreender já é um desafio. Para a mulher é o dobro e para a virginiana é 3 vezes mais, porque a gente se cobra muito mais. Eu sempre acho que tem um caminho melhor, um caminho que poderia ser mais bem feito. Se eu for por aqui, esse aqui vai ficar mais perfeito. E aí as pessoas olham e dizem, tá lindo, tá perfeito, mas aí você vai ali, vai procurar algo que ainda pode melhorar. E não é algo assim, não é colocando defeito. É sempre querendo algo melhor, sempre querendo estar melhorando, estar evoluindo. Se não tiver aquela sensação da evolução, sim, parece que não tá bom. E aí isso cansa também um pouco, né? E pior que assim, a gente não é assim só no negócio. Eu, Amanda, eu não sou... Por exemplo, eu tô vindo aqui pra MPK. Eu vou pensar qual é o melhor caminho. Eu digo, não, mas eu não fui pelo melhor caminho. Aí eu sempre fico assim, se eu vou sair do meu quarto pra ir na cozinha, eu já penso no caminho que eu vou até a cozinha, tudo que dá pra fazer, dá pra eu levar isso aqui, não sei o que, no caminho eu já faço isso. Então eu tô sempre querendo otimizar as coisas e é muito cansativo. Sei lá, eu botei essa roupa, eu penso, poxa, mas com aquele outro colar ia ficar melhor. Aí eu já fico sofrendo porque eu não botei aquele que eu deveria ter botado, queria ficar melhor. Porque além de ser virginiana, você tem um perfil emocional, né? Eu falo sobre perfil comportamental, e você, quando você falou de razão e emoção, você é o perfil emocional. E aí, qualquer coisa que foge também do seu controle, vem a emoção por trás, que aí é o pior, né? Porque vai ficar... até você se organizar ali emocionalmente, as coisas tem que ter um controle. Eu digo que
que maturidade, que empreender, que a evolução é a gente saber gerir bem as nossas emoções. Com toda certeza. Eu ia dizer exatamente isso. Eu digo assim, isso é extremamente verdade. Mas uma coisa que é bom na vida é que, tipo assim, a Sunshine, ela me ensinou muito a lidar com as minhas emoções. E hoje, todo o meu lado metódico, eu sou muito menos. Muito menos. Sabe por quê? Hoje em dia eu tenho uma frase dentro de mim que eu digo assim, o cliente, ele não sabe qual era a outra opção. Só quem sabe sou eu. Uhum. Então, se ele não conhecia, aqui vai aparecer pra ele, ele vai adorar. Porque ele nem sabia qual era a outra. Com certeza. Então eu me estressava, ficava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E quando chegava, que acontecia o que todo mundo amava, era tudo maravilhoso, eu digo, tá vendo, sofri por nada. Aí eu tenho essa frase que, hoje com a minha equipe, né, quando a galera tá lá sofrendo, aí eu digo, gente, fique de boa, que o cliente nem sabe qual era a outra opção. Ele nem sabe, a gente tá sofrendo, ele não sabe nem o que é que tá acontecendo. Então hoje eu levo isso com muito mais leveza, mas depois de muitos anos de sofrimento, de várias coisas, que você vai aprendendo com a maturidade mesmo. Ah, que bacana. E tem uma coisa assim que chama muita atenção, assim, eu acompanho a Sunshine há muito tempo como cliente e como amiga também, assim, a gente acompanha seus stories, acompanha a loja, acompanha tudo. E uma coisa que eu acho muito, muito interessante e super válido, que isso vem de você, vem do seu perfil. Lógico que tem seu irmão, mas ele é ali a razão e você é a emoção. É você pegar a sua equipe e deixar a sua equipe pronta, assim, sabe? Eles são pertencentes. Então, você, qualquer pessoa, quando você chega na Sunshine, você, independente da pessoa que você é atendida com acolhimento, com amor. É um ambiente harmonioso, é um ambiente bonito. Então, ter uma equipe pertencente a um ambiente hoje não é fácil. É realmente uma maestria a pessoa conseguir isso, porque quando você vai conversar com empresários, com pessoas assim, todo mundo fala, ai, mas montar equipe é difícil, tal. Não que seja fácil para você, que não é fácil, eu sei que não é. Mas você teve algo assim em você, que você conseguiu trazer a sua equipe para você conseguiu fazer a sua equipe, lógico que vem por trás, né, muito treinamento, muita coisa, muito estudo, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, qual foi a sua percepção quando você viu a Sunshine crescer, que você tinha equipe e fazer realmente uma equipe tão pertencente. Então, vamos lá. É porque assim, quando a gente começou, engraçado que assim, eu e João Vitor, eu sempre falo, sociedade é muito bom, desde que você tenha alguém do seu lado que tenha os valores semelhantes ao seu. Com certeza. Então, assim, eu digo, eu não seria, com certeza, acho que assim, eu não estaria onde eu estivesse se não foi com ele também. Nós dois, porque a gente se complementa. Então, acho que sociedade, ela te empurra, ela te bota pra frente, né? E a gente sempre teve muitos valores que a gente carregava e que a gente trouxe pra Sunshine e nada de forma planejada. E o engraçado da gente crescer meio que nesse jeito despretensioso é que a gente só vai indo e depois a gente vai entendendo, poxa, eu fiz isso aqui foi muito legal. Então, com a nossa equipe, o que a gente trazia? A gente trazia um pouco da nossa vivência até dentro de casa, né, das coisas que a gente aprendia com os nossos pais. E eu sempre pensei, os meus primeiros colaboradores, a minha primeira colaboradora, ela é irmã da minha melhor amiga. E a segunda foi a minha melhor amiga. Então, o que acontecia? A gente meio que era ali uma família e todo mundo pensava muito do mesmo jeito. A gente queria trazer o melhor para o nosso cliente, a gente queria que aquela pessoa se sentisse pertencente, o cliente em si. Então, ali a gente já lidava como amigo, né? E aí, mas assim, não pense que não teve desafios, tiveram muitos. Mas assim, ter elas como as primeiras me ensinou muito, porque foi onde eu aprendi a ter as piores conversas. Porque é muito mais fácil você chegar para conversar com alguém que você não tem uma amizade, você não tem nenhuma relação, do que você aprender a se comunicar com um amigo num ambiente de trabalho. Então, eu me desenvolvi muito nessa parte. E aí, quando a gente foi vender lentes, por exemplo, antigamente eu só vendia óculos. Então, quando a gente foi vender lentes, o que eu fazia? Eu não sabia. E aí, eu chamava as meninas, eu disse, a gente fechava a loja, a gente ia sentar para estudar todo mundo junto, e eu tava lá junto com elas, estudando, então a gente se comprometia. Então, eu acho que uma coisa que fez muito diferencial assim no início é estar junto com elas, e ali elas não trabalhavam para mim, a gente trabalhava juntas. Né? E hoje eu falo muito isso, eu não entendo que as pessoas trabalham para mim, elas trabalham comigo, cada um com funções diferentes, porque tem as minhas que eles não vão executar e vice-versa. E hoje o que a gente carrega muito para nossa equipe, que a gente viu que a gente foi crescendo,
foi que o cliente chegava na Sunshine e dizia, poxa, parece que eu tô conversando com um amigo. Eu não me sinto pressionado, não me sinto como uma loja. Então, a gente sempre que ia contratar alguém, eu não queria saber o currículo dessa pessoa, do que ela era formada. Eu queria saber se ela ia conseguir tratar o meu cliente do jeito que eu precisava que ela tratasse. Então, eu dizia assim, olha, para mim e para João, o mais importante não é necessariamente quanto você vende, mas é quanto o cliente que foi atendido por você fala de você, te elogia. Saber que você não pressionou, saber que você não vendeu para aquele cliente o que você não venderia para ninguém da sua família. Então, são frases, são coisas que a gente repete muito, e é engraçado isso, porque assim, tudo que a gente repete tanto no automático, quando eu vejo, tá todo mundo falando a mesma coisa, né? A gente fala as mesmas palavras. Até brincadeira, até gíria mesmo, que eu até brinquei com o Ingrid me desse. Eu disse, menina, eu tô chegando na rua, eu falo, e aí, meu filho? E eu disse, por que eu tô falando isso? A Ingrid, porque as meninas na loja falam assim, né? Brincando entre elas, e aí, meu filho? E aí é engraçado como vai contagiando. E eu sempre penso que a gente é muito preocupado em levar uma experiência para o nosso cliente que seja memorável, mas a gente também é muito preocupado em fazer isso principalmente com quem está dentro da empresa. Porque não adianta nada tu querer cativar e conquistar tantas pessoas do lado de fora e não conquistar quem está dentro. Então eu penso que é como um namoro, né? Se a gente não se conquistar todos os dias, um casamento, se a gente não se conquistar ali todos os dias, vai entrar na mesmice, você vai perder aquele encanto de estar ali todo dia, né? E a gente tem muito isso, de se tratar como... a gente fala família, mas hoje eu talvez não traga nem como esse termo, porque às vezes família, você tem que engolir goela abaixo porque é família, verdade. Né? E lá não, todo mundo tá junto porque quer estar junto, até onde faz sentido estar junto. Vão chegar momentos em que determinadas pessoas não vai mais fazer sentido nem pra ela, nem pra gente, e tá tudo bem também. São ciclos que se encerram. E a gente vai ser grato por onde a gente construiu. E é até bom aqui. ver que fez parte da evolução daquela pessoa, né? Porque Com às vezes certeza. um ciclo encerra que é para a pessoa poder crescer, poder evoluir. Isso é maravilhoso, assim. Eu já tive equipe grande na empresa, e aí fui vendo, né? Algumas pessoas saindo porque conseguiram algo assim que para ela era melhor no momento. E para mim é super gratificante, porque se a gente está aqui no dando um pouquinho do nosso conhecimento para o outro, para que ele possa crescer também, a gente está fazendo nada. Com Então, certeza. eu acho que um dos meios do empresário é isso, é passar o conhecimento, passar o que ele tem, a maturidade, passar as ideias, passar o conhecimento para funcionário. E às vezes tira esse pertencimento da própria equipe, porque é como se você estivesse guardando tudo para você. E você não é assim, você compartilha, você vive com eles, e isso realmente traz um pertencimento. E vai fazer parte em algum momento, ciclos se encerrarem, mas a gente não pode ter medo. Senão, não evolui. A gente é muito desprendido disso, tanto eu como o João, e é aquela coisa, você tem que dar motivos para que eles queiram ficar, mas nunca prender ou algo do tipo. Né? Então a gente é muito tranquilo em relação a isso, e a gente de fato é preocupado com as pessoas, nós somos preocupados com quem tá ali dentro. E até assim, mas não se enganem, achando assim, gente, essas pessoas são tão simpáticas. Não, às vezes eu preciso ter conversas muito difíceis, mas é aquilo que eu digo, olha, veja, eu não estou aqui falando de você enquanto pessoa. Eu estou falando do que eu preciso que seja feito dentro da empresa, porque a gente tem um The Orange Book, que a gente chama, né? Que a gente tem, tipo, um manual dos nossos valores, onde eles são muito bem explicados. E eu sempre friso para todo mundo. Eu sei que aquelas frases, elas não estão ali por acaso. Ali não é para ser uma coisa bonita, muito pelo contrário. Se você não estiver vivenciando tudo que está ali escrito, para mim não faz sentido que você esteja aqui dentro. Então, é algo que, na prática, é para ser executado. Então, toda hora, olha, eu tô achando que essa ação não tá condizendo com aquilo que tá escrito ali. Então, tipo, não tá batendo, não faz sentido. Com certeza, eu acho que isso é super valioso o que você acabou de falar, porque é em tudo, em tudo. É com nossos filhos, com o marido, com família, no trabalho, principalmente onde a gente está a maior parte do tempo, né, do nosso dia. Se os valores, eles não condizerem e não tiverem ali batendo, se a pessoa não estiver caminhando junto, não funciona. Não funciona. E eu tenho uma frase que eu digo sempre para a equipe. Eu sempre falo todo mundo, eu digo, o meio naturalmente expulsa. Porque você não vai se encaixar. Porque se tá todo mundo falando A e você tá falando B, vai chegar um momento que você não vai se encaixar. Então você vai sempre se sentir fora, né? Que você não está pertencendo. Porque, apesar de todo mundo ser diferente, eu tenho perfis totalmente diferentes lá dentro. Totalmente diferentes. Mas, no final das contas, todo mundo vibra na mesma frequência. Um complementa o outro, na verdade. Com certeza. Eu acho que
Eu que falo de comportamento de perfil, eu sempre digo, gente, a gente precisa entender que ninguém aqui precisa ser melhor do que ninguém. Ah, É com certeza. entender que seu perfil, em algum momento, vai complementar o outro e o outro vai precisar de você também em Com algum momento. certeza. Porque eu acho que o pior é quando você se sente incapaz porque não tem uma habilidade que o outro tem. E aquilo ali machuca muito a pessoa. E às vezes o relacionamento interpessoal, né, ele fica estagnado por conta disso. E aí eu sempre digo, todo mundo precisa de algo que o outro tem. Porque não existe um perfil perfeito Não, com e certeza. não existe alguém que sabe tudo. Não existe. Sempre vai ter algo que. Ah, a pessoa que é comunicativo é desorganizado. A Aham. pessoa que é muito organizada é mais introspectiva. A pessoa que é muito emoção, que ela está ali acolhendo, mas ela ao mesmo tempo não sabe vender direito, porque ela Entra no... entrega tudo. Se pudesse, dava de É, graça para o cliente. E aí você precisa também, não, calma, você não pode também entregar tudo aqui para o cliente de mão beijada. Então você tem que saber isso mesmo. equilibrar, né? Porque o jogo realmente do negócio e de estar ali com pessoas é um equilíbrio. É claro que é muito difícil. O que é que todo mundo procura é equilíbrio. Todo mundo está procurando isso. E vai sempre ter os altos e baixos em todo mundo. E aí você equilibrar uma equipe e entender que todo mundo vai ter todos os dias altos e baixos não é fácil. Mas quando você tem os valores bem estabelecidos, não, o primordial é isso É aqui. isso aqui. Você cumprindo isso Pronto, aqui. cumpriu isso aqui, aí consegue realmente manter uma linha mais tênue, realmente. E acho que uma coisa que a gente vai aprendendo com a maturidade, né, é até algo que a gente estava falando um pouco antes de começar. Você não leva nada pro coração de dizer assim, aquela pessoa vai ter altos e baixos, às vezes ela vai estar mal e não é com você, não é com a empresa, às vezes ela só não tá no dia legal e bola pra frente, você passa por aquilo, amanhã é outro dia, e são momentos que fazem parte. Então eu acho que hoje eu aprendi a lidar muito de uma forma mais sensata, dizer assim, isso aqui é só um momento, isso não diz respeito a um comportamento, não precisa você estar dando chamada toda hora, ou você recriminando, ou você brigando, e nem acho que é necessário. Hoje em dia, poucas vezes eu falo assim, mais incisivo, tanto que ele já regala o olho, porque ele já sabe. Quando eu falo, até a gente brincando, teve uma brincadeira do tipo assim, quem é o chefe mais bravo? Aí foi todo mundo pra meu lado. Eu digo, mas eu também sou a que eu mais brinco, sou a que mais tô lá, mais interajo, o João Vitor mais de boa. Eu digo, mas são momentos que são São necessários. necessários. E é engraçado você falando isso, que meu esposo já é mais racional, ele tem um perfil racional e eu sou mais emocional. E meu filho falou assim, mãe, mas você é mais braba. Aí eu fiz, como assim? Eu tipo, faço de tudo, sou acolhimento, sou não sei o que. Ele fez, não, mas meu pai já é assim. Ele já é aquela pessoa que fala. Eles já esperam dele isso. E você, quando briga, a gente sente mais. Aí é interessante justamente isso. Não é que você seja. É que você é o acolhimento, é a pessoa do relacionamento. Então, quando fala, a pessoa. Meu Deus, ela falou. Então, vai chamar a atenção, né? Do que Isso. outra pessoa que não fala, que não reclama, que está ali, que está mais. Então, quando a pessoa já é mais do emocional, quando ela vai recriminar, a pessoa, eita, alguma coisa realmente aconteceu. Porque quando chega nesse momento de dizer, de ser mais incisivo, é porque realmente incomodou. E aí é que chega a chamar mais atenção, realmente. E também, uma coisa que eu gosto muito de falar pra eles é assim, agradeça quando estiver chamando sua atenção. Porque no dia que eu parar, quer dizer que eu desisti de você. Quer dizer que eu não quero mais. Porque assim, a gente só chama atenção, por exemplo, meu noivo. Eu só vou chamar a atenção dele porque eu quero estar com ele. Se eu não quisesse, eu ia. Então deixa pra lá, que daqui a pouco a gente não vai estar mais junto. Então, se eu quero que essa relação dure, eu preciso dizer como é que eu me sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque isso é natural. A gente vai ter sempre ajustes pra fazer, até como eu vou ter ajustes pra fazer também. Às vezes eu vou fazer coisas que não necessariamente vai ser a coisa certa. Eu, poxa, foi errado, né? Não era pra ser dessa forma. E é natural, mas isso quer dizer que eu aposto na relação. Senão eu nem perderia tempo falando. A gente conversando aqui, eu gosto do bate-papo, assim, que aí eu vou aprendendo e conhecendo um pouquinho mais sobre você. E você falou que seus pais, eles te apoiaram desde o início, né? Incentivaram. Seu irmão foi seu primeiro sócio, é seu sócio até hoje.
Então, quando a gente vai ouvir uma história assim, vai dizer, ah, não, mas foi bom para ela porque ela teve um incentivo. E o que eu posso dizer assim, é que 90% das mulheres, principalmente que querem empreender, elas não têm esse apoio, muitas vezes do cônjuge, né? Não acreditam, porque acham que não é capaz, que não vai conseguir. Então, muitas mulheres, às vezes, têm o apoio, mas ela mesma é insegura. E aí eu sei que para você teve o apoio de início, mas eu sei que em alguns momentos também você precisou da sua força, de você ser você, porque quando a gente olha assim, ah, não, então ela teve apoio, foi fácil, não foi. Teve momentos que só dependia de você. E aí eu queria falar, que você falasse um pouco sobre isso, desses momentos que foi só Amanda, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, que dependia de você realmente para poder, que a gente está falando aí de furar a bolha, está falando aí de sair realmente de algo comum e inovar. Você criou uma marca diferente, um nome diferente, um posicionamento diferente. Então, foi tudo uma criação diferente. Então, teve momentos que foi você ali, só você, e que teve que. Com certeza. Dependeu da sua força. Eu queria que falasse desse momento, assim. Não, a gente fala assim, é aquela mesma coisa. Não é porque a sua família é unida que vocês não vão ter problemas ou algo do tipo. Desde o início, como por exemplo, meus pais, eles queriam que eu fosse engenheiro. Eles sempre incentivavam da gente ter nosso dinheiro, da gente fazer as nossas coisas, mas desde que a gente seguisse as regras. Então, poderia fazer, mas desde que eu não tirasse nota baixa no colégio. Poderia fazer desde que no final eu me formasse. Então, eu sempre acho que a melhor resposta é o seu resultado. Então, eu acho que eu também, assim, hoje, eu tava conversando com as amigas esse na semana, eu digo, gente, vocês conhecem a minha versão melhorada? Porque, assim, eu não era essa pessoa tão tranquila. Eu era uma pessoa de bater de frente. Eu era uma pessoa de dizer, você dizia assim, ah, isso aqui não vai dar certo. Eu disse, não vai dar? Não, meu filho, peraí, você vai ver agora? Só de propósito eu vou fazer dar certo? Então, eu sempre tive muito esse negócio de ir. Tanto que João Vitor brinca, meu irmão, que ele diz esse negócio da razão e emoção, ele disse, Amanda sonha alto demais, às vezes eu tenho que puxar ela aqui pra baixo. Mas olha como também esse lado é necessário, né? Por isso que eu digo que a gente é um equilíbrio. Quando a gente montou nossa primeira loja, eu disse para meus pais, eu não vou ser engenheira. A gente vai começar a vender óculos, né? E mesmo que eles ficavam inseguros e tal. E eu disse, não, mas vai dar certo. E eu sempre dizia assim, não se preocupe. Não se preocupe, vai dar certo. E na época, quando a gente começou a vender óculos, a gente vendia réplicas, porque era na época que todo mundo queria comprar réplicas, e como eu falei, não era para ser algo duradouro, era para ser algo passageiro. E chegou um momento que eu aparecia muito, eu gravava muitos vídeos, então as pessoas começaram a comprar da Sunshine muito porque via meu rosto, e eu disse para João Vitor, eu disse assim, olha, veja, a gente vai vender tudo que a gente tem e a gente vai agora fazer a nossa marca. Agora a gente só vai vender Sunshine. Ele disse, é o quê? Ele disse, minha filha, você é louca? Onde é que a pessoa vai deixar de comprar um Ray-Ban para comprar um Sunshine? Você vai comprar, confie. Então, muitas vezes eu dava passos que eu só dizia assim, vai dar certo. E ele ficava, não, você tá maluca. E aí, assim a gente fez. A gente viajou, só eu e ele, meu pai e minha mãe. Não, vocês são doidos, vão só vocês dois. Vocês são muito novos e não sei o que. Eu disse, olha, não temos condições de levar vocês, só vai eu e o João Vitor e vai dar tudo certo. E pronto. E aí, sei que as coisas foram caminhando e a gente lançou. Nós fomos a primeira marca a vender, a montar uma ótica, que não era ótica na época, né? Vender somente a nossa marca. Então, todas as óticas que você geralmente conhece, né? Conhecia, sei lá, porque depois outras pessoas fizeram, elas vendem multimarcas. E nunca é a marca delas. Então, na Sunshine, eu disse, não, só quero vender minha marca. Porque eu percebi que as pessoas compravam muito por causa da gente. E foi ótimo porque veio uma resposta, sim, perdemos alguns clientes, mas ao mesmo tempo vieram novos clientes que disseram, poxa, eu sempre gostei de vocês, eu não comprava porque era réplica. Então, várias vezes eu precisei bater de frente, defender a minha ideia, porque eu via uma coisa que eles ainda não viam e eu precisava defender aquilo e eu disse, vai dar certo. E acreditar realmente que vai dar certo, né? Porque eu tinha dentro de mim, eu tinha certeza. Dentro de mim não tinha outra chance. Eu já tinha todo um plano definido. Eu até disse assim que a gente ia lançar uma coleção
dos influenciadores e que o primeiro deles ia ser Agamenon. Nem conhecia Agamenon, entendeu? Nem conhecia. Aí a gente tava numa feira, que a gente participava muito daqueles bazares, umas feiras que tinha na Titânio e tudo mais. Pronto, aí no dia que a gente tava na feira, que a gente vendeu tudo que a gente tinha, que era a liquidação pra começar a nossa marca, ele tava lá. Aí eu disse, aí João Vitor disse, vai lá falar com ele. Eu disse, vou nada, vai você. Eu tenho uma ideia, mas vai você. Dessa vez eu joguei pra ele. Sabe daquele dia que você não tava afim de falar? Aí eu disse, não, porque senão eu ia dizer assim, quando a gente tiver a marca, eu falo. E João Vitor foi, falou, e ele disse, poxa, massa, gostou da ideia e tudo mais. E olha como são as coisas, né? Como as coisas são engraçadas. Quando a gente foi falar com ele nesse dia, ele postou dizendo de uma marca que ele tinha conhecido, e nananana, e beleza. Um dia depois, óbvio que à medida que você vai se destacando, outras pessoas vão querendo copiar e fazer normal. Isso é normal. É natural. Quer dizer que você tá indo bem. Tá indo no caminho certo. Tá indo bem. É. E aí, outra marca pegou e tentou contratar ele no outro dia. Com a mesma ideia do que a gente já tinha dito, né? Ele já tinha falado mais ou menos no Instagram, nananã. E meio que a pessoa que contratou ele, e depois ele disse assim, Amanda, não quis não. Voltei atrás, devolvi o dinheiro, disse que não ia fazer não, que eu quero fazer com vocês. Olha que massa. E ele tá com a gente até hoje. Sim. Né? Então, assim, desde 2020. Mas sabe o que é isso também, Amanda? É a questão de conexão e de valores. Muito. Sabe? Porque, principalmente para quem é digital influencer, né? Para quem tá ali na influência, ninguém quer se conectar a uma marca que não é de verdade. Então, foi isso que ele disse. Ele disse assim, eu não senti... Não bateu, assim, sabe? Lógico que vão ter pessoas que vão fazer pelo dinheiro, mas a pessoa que é de verdade, ela quer se conectar com marcas de verdade, que é com pessoas que ela realmente confia, que ela acredita. Eu acho que a Gabi não tem isso, né? Ele tem muito, ele é conectar com pessoas que mais um virginiano. Mas ele é muito parceiro, na verdade, desde 2018. Então, já tem 8 anos que a gente trabalha com ele. Porque desde que a gente começou, a gente não parou mais. Então, a gente... foi assim, em março de 2018, 2017, a gente abriu nossa primeira loja. Em dezembro, a gente foi para a loja que a gente queria, que era na 13. Porque eu e o João Vitor, a gente sempre dizia que a gente ia para 13 de julho, que a gente ia montar a nossa loja. A primeira foi uma loja bem simples, mas em menos de um ano, a gente foi para essa que a gente queria e a gente inaugurou ela lançando a coleção de Agamenon que a gente disse que ia lançar. E ele viajou no outro dia para Cancún, para Tulum, só com os óculos da Sunshine. Então, assim, foi uma realização que eu vou dizer assim, véi, eu e o João Vitor, muitas vezes a gente se olhava assim, em vários momentos assim, tá vendo o que tá acontecendo? Tá vendo o que tá acontecendo? Então, assim, eu e ele, a gente cresceu muito em um ambiente de acreditar muito em lei da atração. Então, a gente é muito isso. E eu repito pra minha equipe toda hora. Você olha, tudo que a gente fala e tudo que a gente acredita, tudo que a gente sente, a gente emana pro universo, é isso que volta. Então, a gente sempre tá trazendo os nossos valores também pra dentro da empresa, porque adianta eu e ele acreditar e todo mundo que tá ali dentro não acreditar. Não acreditar, Não adianta nada. Então, eu preciso que eles acreditem também. Porque é uma junção, né? É o falar, o acreditar e o sentir. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil e você precisa colocar aquele sentimento mesmo assim para que todos internalizem. Eu acho que a parte mais difícil é o sentir, porque uma coisa é você falar, eu acredito, vai dar certo. Outra coisa é você ter esse sentimento e colocar nas pessoas o mesmo sentimento que você tá ali. Porque quando isso acontece, não tem que segurar. Com certeza. E a gente é muito do sentir e até falando, né, em relação da pergunta do que você estava falando, eu acho que nós mulheres, a gente tem um sexto sentido. É diferente. Eu acho que o homem, ele tem forças e a mulher tem as suas forças também. Eu acho que a mulher, às vezes, consegue ver... Eu falo isso muito pra Ver, né, meu noivo? Eu disse, bebê, é porque você não entende. Eu brincando. Quando ele tá aqui revoltado, eu disse, é porque eu já tô vendo lá na frente que você ainda não chegou lá. Mas eu já cheguei. Então eu já vi. E daqui a 2 tempos ele já tá... Ele disse, agora faz sentido. Às vezes eu falo com a Adriana, porque assim, imagine, casar já não ter um relacionamento já não é tão fácil assim, né? O dia a dia, mas a gente trabalhar junto. Então a gente tá juntos 24 horas no dia, né? A gente trabalha junto, a gente tá o tempo todo junto. Eu vim gravar, ele tava aqui, já teve que sair, mas ele me acompanha em tudo e eu acompanho ele em tudo. Então a gente tá ali o tempo todo junto. E tem coisas que eu faço assim, não faça isso não, faça isso aqui. Aí ele, mas por quê? Eu falei, não precisa do porquê, só faço o que eu digo. Aí às vezes ele tá e faz. Às vezes ele vai e faz por ele. Aí eu fiz, por que não fez o que eu mandei? Eu falo isso toda hora, você tá vendo? Aí ele, não, mas eu queria ver se ia dar certo. Deu. Não, eu sabia que não ia dar certo.
E aí, às vezes eu me calo, eu fiz, não, eu tenho que deixar eu tenho que deixar ele quebrar a cara, mas é muito mais forte, acho que também do virginiano, querer visualizar, é uma visão, acho que ampla que a gente tem, assim, das coisas, que aí, quando a gente vê, não, isso aqui vai ter que ser assim, vai ter que ser desse jeito. Exatamente. Mas também o fato de ser perfeccionista demais, assim, de querer as coisas muito certinho, às vezes precisa também de outra pessoa para dar um empurrãozinho e dizer, não, minha filha, não precisa ser perfeito, não, só faça. Para também não demorar muito e as coisas não fluírem. Então é bom quando a gente tem assim, parceiros que estão ali, como você tem seu irmão, como tem seu esposo agora também, que está ali, né, junto, que incentiva. Ter pessoas que também dão um empurrãozinho é bom, porque para a gente não travar, porque a gente tem uma visão muito longa e muito ampla das coisas, e aí precisa, às vezes, dizer, não posso ficar com medo, não, eu tenho que ir me jogar, né? E aí é massa que você fala isso do se jogar, eu acredito e eu vou. E aí as pessoas também já acreditam e vão junto com você. Isso é muito raro também de acontecer, não é tão simples assim. É porque pra gente já é tão internalizado isso, e eu acho que quando você tem uma equipe, é muito mais fácil você ir. Por quê? Quando só sou eu, veja, só depende de mim. Então eu posso começar amanhã, eu posso começar depois de amanhã, eu posso começar depois. Mas se eu já me comprometi com minha equipe que amanhã de tarde eu vou fazer isso, eu vou ter que fazer isso amanhã de tarde, porque eu não vou dizer pra minha equipe que eu não vou fazer, né? Então eu acho que é muito isso. Eu até brinco quando o pessoal diz assim, mas eu não consigo produzir conteúdo, sei lá, não consigo dar esse primeiro passo. Eu digo, se comprometa com uma outra pessoa fora do seu círculo. Por quê? Você não vai querer desmarcar com ela. Você vai ter vergonha. Então, às vezes, essa questão de se comprometer com outra pessoa te puxa daquela zona do que, tipo assim, agora eu vou ter que fazer. Quantas vezes você foi pra alguma coisa, sei lá, algum compromisso, que não necessariamente você queria ir, mas você disse, mas eu marquei, agora eu tenho que ir. E quando chegou lá, eu vou, né? E quando você chegou lá, você disse assim, poxa, ainda bem que eu vi, ainda bem que eu fiz. Então, acho que é muito disso. É bom. E eu acho que isso é super interessante. E falando assim de comportamento, né? Falando de perfis, tem pessoas que ficam meio que ancoradas também nisso, de só fazer algo quando alguém faz. E eu sempre fui muito assim. Tipo, eu sempre queria alguém para me incentivar, alguém para ir junto comigo, alguém para dizer não. Sabe, é uma coragem isso, sabe? De você não ter a força, não sentir que você tem essa força de fazer as coisas sozinha. E aí eu comecei, com o tempo, amadurecendo, conhecimento também, estudando, e errando e aprendendo. Faz parte. Que faz parte também do processo. Que muitas coisas a gente precisa ter a coragem de fazer sozinho. Uhum. Sabe? De dizer, não, eu vou fazer. Tá? Não tem ninguém acreditando em mim, mas eu vou lá e faço. E não esperar, não deixar mais essas coisas para depois. Não tá perfeito, não tá lindo, mas eu vou fazer assim mesmo. Sabe? Porque eu era muito, muito, extremamente perfeccionista e só queria quando tivesse tudo perfeitinho para começar. E aí eu, falando de furar a bolha, furei essa bolha em mim e disse: não, agora eu não vou esperar mais, eu vou fazer. E aí fui, e as coisas foram realmente crescendo e evoluindo assim de uma forma, e principalmente pessoal, de eu me visualizar fazendo coisas que eu não fazia sozinha. E é interessante. Mas você tinha um objetivo, não tinha, não? Com certeza. Porque eu acho que assim, quando você não tem um objetivo, você precisa, a primeira coisa, ter um objetivo do porquê que eu vou fazer isso. Então, eu já tinha todo o plano na minha cabeça. Então, por isso que era muito mais fácil eu me jogar, porque eu já sabia exatamente o que eu queria. Agora, trazendo para um ambiente mais controlado, o que eu falo de um objetivo? Final do mês. Sábado é o último dia de vendas, vamos dizer assim. Se o mês tá ruim, meu amigo, eu, Amanda, eu sou do tipo assim, não tem times para a gravação, meu amigo, eu vou fazer do meu jeito, e não tô nem aí, sei lá, vamos lá, o que dá para fazer? Dá para mandar WhatsApp, dá para mandar e-mail, eu posso criar conteúdo novo pro tráfego, manda pro tráfego. Então, se você já sabe, você tem uma linha de chegada, tem um objetivo, quando eu dava mentoria, chegava muitas alunas que diziam assim, mas esse mês tá muito parado. Tipo assim, faltando 2 dias. Eu digo assim, tu vem me dizer agora que esse mês tá muito parado? Porque assim, se fosse uma semana atrás, dava pra gente fazer alguma coisa, né? Mas ainda tem 2 dias. Então, ainda tem 2 dias pra você ir atrás de cliente do WhatsApp, fez orçamento, que ainda não fechou e tudo mais. Então, eu sou muito do tipo assim, movida ao resultado. Eu quero ver no final do mês o resultado, aqueles números todos, aqueles 10 milhões de tabelas, porque o nosso sistema, ele tem tudo. A gente tem comportamento do nosso cliente de várias formas. Então, eu analiso
tudo. Então, chega final do mês, eu quero ver quantas indicações vieram, quantos clientes que vieram por Instagram, quanto foi, se a gente aumentou o ticket médio, se a gente cresceu em relação ao ano passado. Então, fica assim, cadê? Preciso crescer em relação ao ano passado. Então, assim, tudo que tem um objetivo, e o que as pessoas dizem, que eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que você sabe, quando você é pai e é mãe, eu acho que o seu objetivo ainda é muito maior. Muito maior. Então, João Vitor, meu irmão, ele fala muito isso, que ele já trabalha muito. Ele, rapaz, mas acho que quando eu for pai, eu vou querer ainda fazer mais coisa. Porque você tem um objetivo maior, tem um quê, um porquê ainda maior. Eu penso que às vezes ainda tem coisas que eu me dou o luxo de procrastinar, porque eu digo assim, tô tranquila. Mas a partir do momento que eu tiver um filho, já não vai ser assim. Não é, que a gente já acaba sendo o nosso porquê, né? A gente tem o nosso porquê. Ah, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí, quando você tem filho, você tem um porquê. Você tem um legado para deixar. Com certeza. E aí, esse legado, o que é que eu quero? Como é que eu quero ser? O que é que eu quero mostrar para os meus filhos? O que é que eles veem de mim que vão ser inspiração para a vida dele? E isso é muito interessante que você falou de filho agora. Eu vou fazer 40 anos, viu? Já estou em setembro agora, já temos virarei quarentona. Tô passada! E meu filho faz 16 anos agora em julho. E ele fez, mãe, eu quero um bolo, eu quero uma festinha, não sei o que, ele ama festa. Não precisa ser festa, mas ele quer os amigos. Aí daqui a pouco ele sentou e fez, mãe, não precisa comprar nem presente para mim, nem fazer nada para mim, não. Comemore seus 40 anos. E isso, quando ele fala, eu cheguei emociona, porque é o legado que você está deixando. E aí, quando você fala de filho, é justamente isso, é um legado. Então, ele vê todo o esforço, tudo que eu e minha esposa, a gente faz tudo por eles. Mas naquele momento ele fez, não faça nada por mim, não, faça por você. E eu acho isso bonito também, sabe? E vendo o filho traz isso. E aí você vê que está realmente no caminho certo. E eu acho que, falando até de resultados na vida, à medida que a gente vai crescendo, óbvio que a gente quer ver um número crescendo, mas eu e João, hoje a gente se olha muito e diz assim, tipo assim, esses números não são mais o que deixa a gente feliz. O que deixa a gente feliz é poder dar uma vida melhor para os meus pais. Por exemplo, minha mãe sempre foi uma pessoa que ela comemorou todos os nossos aniversários. Ela fez questão de fazer todos, porque ela queria que a gente tivesse lembrança de todos os aniversários. Então, quando ela completou 60 anos, a gente fez a festa dela. Minha mãe não fez nada, ela nem sabia o que ia ter. Quem fez tudo fui eu, fui João Vitor. E pra gente, o mais gratificante é poder fazer isso. É poder proporcionar o que a gente, né, o que eles ainda não têm, mas têm através da gente. Não tinham porque eles sempre fizeram por nós. Maravilha. Então, acho que é o momento de devolver e não tem nada que deixe a gente mais feliz. Minha mãe até, né, recentemente, a gente deu um cartão para ela disse, não, não quero esse negócio, não sei o quê. Eu disse, mulher, mas isso deixa a gente feliz. Eu quero poder fazer isso por você, porque você poder usufruir do nosso crescimento, para mim, é importante, sabe? Para mim, isso é retribuir. E até falando do que você estava falando dos filhos, olha minha visão lá na frente, além. Eu penso, óbvio que a gente tem um porquê em deixar, né? Eu quero, óbvio, ser inspiração para os meus filhos, mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, cara, eu já trabalho tanto. E quando eu tiver meus filhos, eu vou querer voltar logo para casa para ficar com eles. Eu não vou querer trabalhar tanto quanto eu trabalho. Então, o tempo que eu tenho que otimizar ele e produzir melhor no pouco tempo que eu tenho para poder ficar mais tempo com eles. Então, hoje, eu até brinco que eu tenho meio com a regra, sabe aquele princípio de Pareto que como é? 10%, sei lá, das coisas que você faz, não lembro qual a proporção não, mas é o mínimo, gera 80% dos seus resultados. 20% das coisas que você faz gera 80% dos seus resultados. E eu sempre fico me perguntando, quais são os meus 80%? O que eu sou extremamente necessário e que me dá mais retorno? Exemplo, eu tô na loja e, sei lá, emperrou a impressora. Eu posso lá arrumar? Posso. Mas faz parte do que vai me dar os 80% de resultado? Não. Alguém outra pessoa pode resolver? Pode. Então, não vou parar pra fazer isso. Mas, se eu não gravar esse vídeo agora e eu não mandar pro cara do tráfego agora, editar agora, isso vai impactar nos meus 80% de resultado? Vai. Então, eu sempre penso, aonde é que eu sou mais valiosa? Então, acho que talvez algo que nesses 11 anos de Sunshine, 12, na verdade, esse ano, desde que a gente começou a vender, eu comecei a ser muito mais estratégica. Antigamente, todo mundo passa por aquela fase de achar que você é melhor em tudo, querer fazer tudo, você querer vender, você querer atender, você querer responder, você querer, enfim, fazer tudo. E hoje eu até brinco que eu sou viciada em delegar.
Porque eu sempre penso, quem é que vai fazer melhor do que eu? Se não tiver ressorte de que vai fazer melhor, porque eu tenho que fazer aquilo. Mas sempre vai ter alguém que vai fazer aquilo melhor do que eu. Hoje as meninas vão passar orçamento muito melhor do que eu. Muitas vezes vão vender um óculos melhor do que eu, porque eles estão ali vendendo todos os dias. Mas eu sei que o que eu sou boa aqui, a parte do vídeo, é uma coisa que eu preciso fazer. Porque isso traz clientes para a loja e isso impacta no meu resultado. Então hoje eu sou muito mais estratégica no que eu realmente preciso fazer e o que eu não preciso fazer. Sem me culpar, porque todo empresário também passa, todo empresário que tem uma equipe passa pela fase de se culpar, de dizer assim, poxa, mas o que meus colaboradores vão achar se eu postar uma story agora, que 10 horas eu estou na academia? E muitas pensam isso. Muitas pensam isso, mas eu digo, quando eu fazia a mentoria, eu dizia para as alunas, eu digo, mas ele sabe que você está fazendo 10 horas da noite em casa trabalhando? No seu sábado que você tá fazendo trabalhando, no seu domingo que você tá fazendo trabalhando. Tipo, nem faz sentido isso. Porque ele tem as funções dele. Você tem as suas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tudo precisa ser muito claro, muito bem estabelecido. Olha, por exemplo, toda mudança, qualquer mudança que eu vou fazer dentro da Sunshine, eu chamo a equipe para dizer o porquê dessa mudança e por que aquilo é necessário. Do porquê que eu estou fazendo. Não é nada empurrado goela abaixo. Olha, a partir de hoje vai ser assim, porque eu preciso que seja feito dessa forma, porque a gente tem esse objetivo, para chegar nesse objetivo a gente precisa fazer isso. E assim é. A gente só fez uma pergunta, viu? Eu digo que o bom é assim, né? Quando o papo vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E eu acho que já entra no papo maternidade, já entra um assunto vai trazendo outro e tá maravilhoso isso aqui. Eu tô assim também recebendo aula, viu? Porque eu, como empresária, eu acho que eu sou uma eterna aprendiz. E aí você tá falando aí, eu penso, meu Deus, eu posso aplicar isso, eu posso fazer isso, eu posso aquilo. E realmente é maravilhoso isso, esse conhecimento, aprender, evoluir, tá o tempo todo num processo de evolução. Eu sempre digo a meu esposo, eu não tenho medo nenhum de recomeçar, não tenho medo nenhum de mudar de rota, de recalcular rota, de fugir, né, de mudar a estratégia, porque a gente precisa justamente furar a bolha. Tá todo mundo fazendo isso, mas por que eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo? Porque eu não posso fazer diferente, porque eu não posso melhorar isso, eu não posso fazer de outra forma. Então, às vezes eu sou muito inquieta em relação a isso, que eu quero fazer as coisas diferentes, eu quero mudar um pouco. E nem sempre dá certo, lógico, mas quando dá também eu fico, tá vendo aí que bom, deu certo, vamos fazer. Só que eu ainda tenho muito de centralizar muita coisa em mim, sabe? De dizer, tem que ser comigo, tem que só eu sei fazer, só eu vou fazer. E porque eu quero que as coisas aconteçam logo. Que às vezes quando a gente vai, a pessoa demora um pouquinho de fazer, deixa eu fazer, deixa eu entrar logo em ação. E é muito interessante isso, assim, eu fiz, não, é porque às vezes eu estou delegando para uma pessoa que não é melhor do que eu. Exatamente. E a gente precisa ter isso. E aí quer dizer, assim, não necessariamente, às vezes esse fato de querer ser tão perfeito faz com que a gente demore muito mais. Porque a gente acha assim, não, mas daqui a 10 minutos eu consigo. Aí não consegue. Não, mas daqui a pouco, quando você vê, se você tivesse dito lá atrás para outra pessoa fazer, era muito mais rápido. Com certeza. Então eu comecei a me atentar para isso porque eu vi que eu estava atrapalhando minha própria equipe. Porque às vezes eu queria resolver, não, deixa que eu faço. Acabava atrapalhando outro setor, outra coisa, e até que uma colaboradora lá disse assim, para que eu vou fazer se depois você vai mudar tudo? Eu disse, tá errado. Tá errado. Tá errado, precisa ser mudado. E foi exatamente isso. Então hoje é tudo muito assim, cada um no seu lugar, cada um na sua função, viciado em delegar, quem é que vai resolver, e eu vou estar fazendo as outras coisas que eu preciso fazer, e é dessa forma. Amanda, você tocou no assunto aí falando sobre marketing, sobre divulgar sua própria empresa, os vídeos as pessoas compram de você, então você tá ali realmente para ser o rosto da Sunshine, e isso deu muito certo, né, desde o início, dá certo até hoje. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque assim, eu converso com muita gente fala sobre empresa, negócio, mas como é que você faz? E às vezes o segredo está em um passo muito simples, que é você aparecer, realmente ser o rosto do seu negócio. E nem sempre foi fácil, né? Você já falou, eu já assisti muitas palestras de Amanda, e ela no início era doloroso, hoje realmente não é que seja mais fácil, mas é mais natural, você já chega, já sabe o que vai fazer, vai lá e faz. Mas eu queria que você
falasse um pouco sobre isso, sobre o gravar, sobre dizer, não, é a minha responsabilidade, eu vou fazer, sobre aparecer, sobre Instagram, sobre essa parte do marketing mesmo, que é o que realmente fez furar a bolha, fez a Sunshine ser diferente, fez a Sunshine crescer, foi essa parte do marketing, foi a divulgação, foi você não ter medo de aparecer, né? Com certeza. Então, como até a gente falou da questão de furar a bolha, quando eu resolvi aparecer, é porque ninguém aparecia. Na época, as pessoas nem gravavam vídeo, era na época do Snapchat. Então, eu lembro que eu me tremia muito, muito, muito para conseguir gravar um vídeo. Era muito desconfortável. E mesmo assim, eu gravava porque eu sabia que se eu botasse no rosto era diferente de eu botar na mão em relação às vendas. E tem uma frase do Dale Carnegie que eu gosto muito, que ela diz que entusiasmo é você fazer o que você precisa fazer como se você quisesse fazer. Então você falou, não é que hoje é mais natural. O certo é justamente isso, é mais natural. Mas não é que eu sempre faça com vontade. Muitas vezes eu faço com má vontade. Mas eu vou fazer, porque eu preciso fazer aquilo. Então, eu acho que essa questão é como academia. Para mim, hoje, eu brinco que a minha academia ela é minha disciplina 100%. Porque se eu tiver com vontade, se eu não tiver com vontade, se eu tiver cansado, se eu não tiver cansada, eu vou fazer o que precisa fazer e acabou. Todos os dias eu tô lá. Independente se eu tô com vontade, se eu não tô. Então, o marketing hoje da Sunshine, ele é muito assim. Toda segunda e toda quarta eu vou gravar. Se eu tiver boa, se eu tiver ruim, se eu tiver. Eu vou gravar. Só não vou se eu tiver doente, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu falo assim: se eu estiver com vontade ou se eu não estiver com vontade, eu vou gravar. Porque eu preciso gravar, porque nem todo dia você vai trabalhar feliz. Nem todo dia uma criança vai pro colégio feliz, mas ela vai porque o pai diz: você tem que ir. E acabou. Então, acho que é muito disciplina e do objetivo. Por que eu tô fazendo isso? Do porquê que se eu não aparecer, eu vou vender menos. Então, eu sempre tive essa questão, como eu falei, lá no início eu saquei que as pessoas começaram a gostar de me ver nos vídeos, porque na época até, eu acho que quando você faz parte do processo de amadurecimento de marca, quando a marca é pequena, é muito mais fácil a gente associar uma pessoa. Então, é muito mais fácil, assim, você vê que marcas pequenas, muitas vezes a pessoa mostra da vida dela, mostra, enfim, é normal, dela teve um problema no cabeleireiro, ela vai contar ali, dentro do Instagram da marca dela. Então, as pessoas, querendo ou não, acompanham, mas chega um momento, por exemplo, no caso da Sunshine, a Sunshine meio que criou, ela virou uma pessoa independente. É como um filho que vai se desprendendo da mãe. Então, hoje isso não faz mais sentido lá pra dentro. Mas eu consigo fazer no meu Instagram. Exato. Falar. Existe a Sunshine, existe a Amanda da Sunshine. da Sunshine. Então, eu até digo assim, a Amanda fortaleceu a Sunshine e hoje Sunshine fortalece muito a Amanda. E a gente se retroalimenta o tempo todo. Porque eu tenho muitos clientes que vão porque me acompanham no meu perfil. Não é no da Sunshine, mas me acompanham no meu pessoal. Então, eu tô todo dia ali mostrando os meus dias a dias, com os meus óculos, mostro o look, com minha capinha que você disse, todo dia eu vejo você usando. Então, você vê como cada vez mais conteúdos menos editados, mais pessoais, isso aproxima muito mais as pessoas da sua marca. A gente já está chegando no final, eu estou aqui vendo o roteiro, porque a gente foi, eu digo, quando tem bate-papo assim bom, uma conversa flui, puxa a outra, e é maravilhoso, assim. Só estou vendo aqui se eu deixei de perguntar alguma coisa que estava aqui no roteiro, mas acho que a gente falou tanto, foi um assunto tão bacana, sabe? Acho que a mensagem que você deixou hoje não foi só de furar a bolha, não, foi de coragem de começar, foi coragem de acreditar em você, porque eu acho que o primeiro passo está aqui, eu acredito. Eu confio em mim, eu confio no meu processo, eu confio em onde eu quero chegar. E eu acho que essa foi a mensagem principal que você deixou aqui hoje. Então foi muito bacana. Acho que deu força até para mim. Hoje que eu estou numa fase assim, sabe, de um recomeço, de uma reconstrução, que é até interessante saber que a gente não pode desistir, não pode parar, não pode fraquejar no meio do caminho, é só dar continuidade. E mesmo sem vontade de estar ali, vou lá, vou fazer acontecer. E é maravilhoso ouvir que as histórias elas se repetem em cenários diferentes, mas elas se repetem. E o sucesso ele está associado a isso, a coragem de continuar, a continuidade. Porque muita gente tem a coragem de começar, tem os sonhos,
mas não tem a coragem de dar a continuidade, de seguir o processo, mesmo que tenha os altos e baixos, tenha momentos maravilhosos de bater meta, e tem momentos que você não chegou nem perto da meta, mas você não desistiu. E amanhã você dorme, que amanhã começa tudo de Tudo de novo. novo. E faz parte. E João Vitor até diz muito isso. Eu acho que uma das coisas que a Sunshine se destaca é que a gente é extremamente consistente. Então, independente do dia que você entrar no nosso Instagram, vai ter conteúdo lá. Porque a gente é consistente há muitos anos, porque todos os dias vai ter alguma coisa. Então, às vezes, pode ser que a gente nem seja o melhor naquilo que a gente faça. Não sei. Mas a gente é o mais consistente. Então, a gente não para. E uma das coisas, até pra gente trazer isso pro final, né? Uma das coisas que eu deixo para as pessoas é que eu tenho essa consciência de que aquela frase do vai passar. Se você tá vivendo um momento muito ruim, vai passar. Amanhã você vai acordar, vai ter resetado, você já vai estar no outro astral, você já vai estar com outra vibe para recomeçar. E no momento em que você está extremamente feliz, ele também vai passar. Então, hoje, eu sou muito menos encantada, vamos dizer assim, com holofotes ou algo do tipo, ou títulos. Isso não me prende muito, porque eu sempre penso, isso vai passar. O que me preocupa mais é o que eu faço ali no meio, que não é nem o pior e nem o melhor. É o estar ali no meio bem, vivendo aquela vida ali tradicional bem. E naqueles momentos em que eu tô muito feliz e que eu tô muito motivada, como eu falo, a questão do pensar, né, do saber a clareza que você quer e o sentir. Eu aproveito muitos momentos em que eu sei que eu tô ali dentro, com o meu coração explodindo de, pô, tô motivada. Não é motivação, mas é você estar com a certeza de que aquilo ali vai dar certo e eu começo a mentalizar tudo o que eu quero, porque é nesse momento que a gente materializa as coisas que você quer. Exatamente. Então, até nisso eu sou estratégica, porque eu digo, não é todo dia que eu tô sentindo muito, então vou aproveitar no momento que eu tô sentindo muito e começo aqui, ó, visualizar e mentalizar e me ver naquilo, né? Então, eu nunca falo no futuro, eu sempre falo no presente, né? Eu fico brincando com o Werner, meu noivo, fica, qualquer coisa que acontece, a gente tá pagando uma conta, aí eu digo, como é bom ser milionária. Eu adoro ser milionária. Então a gente vivencia isso todos os dias. Isso, aquilo que eu falei lá no início, eu faço em tudo na minha vida, executo na minha vida pessoal. Meu noivo, ele era uma pessoa extremamente racional. E eu não sou. E eu digo assim, como é que eu trago ele pro meu lado? Mostrando meus resultados. Eu mostrava exatamente o que foi que eu fiz. E eu mostrava pra ele, eu disse, tá vendo aqui onde a gente mora? Como foi que a gente conseguiu isso? Não tem tudo que eu disse pra gente que teria. Não teve tudo aquilo que a gente descreveu, que a gente queria. E olha aqui onde é que a gente tá agora. Então, tudo aquilo que eu fui provando pra ele com ações. Então, hoje ele acredita 100%. Hoje ele é do tipo de pessoa que ele diz assim, eu tô precisando da gente escrever pra gente começar a mentalizar as coisas. Eu tô precisando disso. Ele diz, com o exemplo que a gente ensina. E é interessante, né? Eu tenho um lema assim que eu trago para mim, né? E levo para a vida que o sucesso ele está associado em 3 coisas: sonhar grande, porque nada de sonhar pequeno, né? Porque sonhar pequeno, sonhar grande tem o mesmo trabalho, então sonhe grande, tenha um plano. Não adianta também sonhar e ser aleatório. Você precisa ter um plano para saber onde você quer chegar e colar com o que já fez. Colar com pessoas que já chegaram lá, tá perto, ouvir um podcast, ler um livro. Já chegou aqui, ela já chegou onde eu quero chegar. O que é que ela fez? Você pode realmente seguir caminhos que já passaram por onde você quer chegar. E também ter conexões valiosas. Muito. Que eu acho que isso, assim, você tem um salto grandioso nos seus resultados, né? Quando você se conectou com a Gabas, ele era marqueteiro, então para você ele fez muita diferença. No marketing foi muito mais fácil ter uma pessoa ali do seu lado, você vendo como é que faz, do que se você seguir de forma aleatória. Então, quando você está próximo de pessoas que já chegaram lá, que faz o que você quer fazer, as coisas começam a ter uma clareza muito maior. Então, acho que você demonstrou exatamente isso hoje, que o que você precisa ter é clareza, ter um direcionamento e seguir o plano. E que você precisa de pessoas, até deixando o último adendo, né? Para tudo, você falou das conexões. Com certeza a gente chegou muito onde a gente chegou por conta das conexões que eu fiz. Então eu fui para lugares, fui conhecer pessoas, as conexões são essenciais. Eu tinha até um grupo de network que o nome era Conexão. E você precisa de pessoas para crescer também na sua equipe. Hoje minha equipe ela é muito maior e tem gente que às vezes tem medo de investir em equipe porque acha que é gasto. Mas não é gasto. Você não consegue crescer o seu prolabore se você não tem como atender, se você não tem como responder, você não consegue. Então a gente só cresceu também quando a gente investiu em pessoas. E, gente,
o mundo é movido a pessoas, você precisa das pessoas, você precisa confiar. E foi até um estigma que eu quebrei muito dos meus pais, né? Meus pais, eles tinham uma mentalidade totalmente diferente. E eu cresci ouvindo aquilo. E foi quando eu já ouvi e digo assim, mas com a gente não é assim. É. E hoje, eles aprendem com a gente. Nesse quesito, né? Eles confiam muito mais. Meu pai montou a empresa dele, foi que ele tinha muito medo, ele era muito do certinho. E muito vendo eu e João Vitor. A questão do exemplo que te dá força. Então, olha para onde você está olhando. Onde é que você está mirando, né? Se você só acompanha gente fitness, você vai querer ser fitness. Se você só vê gente que vive vida doida nas festas, você vai querer ser essa pessoa também. Então, eu tenho muito cuidado em relação também às pessoas que eu convivo. Essas pessoas têm que estar direcionadas ao caminho que você quer seguir. Realmente. Com certeza. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, né, até aqui, até o final. Quero falar um pouquinho dos apoiadores do Decode Fix. Mavi Trips, gestão de milhas, são duas amigas minhas que fazem gestão de milhas. Que legal! E é muito maravilhoso, assim, as meninas otimizam viagens através das milhas. E aí, se você tem muitas milhas aí, quer viajar, converse com elas, com certeza você vai realizar muitos sonhos, viu? Lopa Moda Feminina, Moda Fitness, que é uma parceira nova agora do Decode Fix. Rayane, da RR Story, que ela não trouxe o brindezinho hoje, vou ficar te devendo o brindezinho da RR Story, vai chegar, viu? E a Uniconsórcios, né, o Decode Fix, tem um prazer enorme de te receber aqui. Eu sou muito grata por você ter aceitado o convite, foi uma honra enorme. Eu adorei, foi Amanda, ótimo. foi maravilhoso. Podia ter 3 horas, né? Se a gente ia ficar falando. E eu quero só que você deixe sua mensagem final, assim, já foi muito gratificante, grandioso esse podcast, mas deixa uma mensagenzinha final para quem está assistindo aí o Decode Fix, quem chegou até aqui, quem chegou até o final. Cara, eu acho que assim, a gente deixa muitas mensagens finais, né? Aí no final, mas acho que a questão do furar a bolha, se você não furar, você nunca vai acessar aquela vida que você tanto sonhou. Então, eu acho que é muito. Eu sempre pensei, eu falo pra Werner, dá pra viver uma vida mais ou menos? Dá. Ok, mas não é que eu quero. Então, eu sei que eu vou ter que me esforçar muito mais do que outras pessoas. E tá tudo bem. Então, se é isso que você quer, se dedique, se jogue, acredite, sinta, vibra, comemora. Então, eu sou muito a favor desse, do comemorar, do vibrar e faça o seu todos os dias, com motivação, sem motivação. E você precisa deixar sua mensagem pro mundo. Eu acho que uma coisa que minha mãe me ensinou muito foi, minha filha, fale, porque se você não falar, vai fazer falta para alguém. Que bacana. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, foi maravilhoso, foi ótimo e até as próximas. Até a próxima. Tchau, gente.